500 anos da Reforma Protestante. Isso mesmo, dia 31 de outubro de 2017, completou-se 500 anos desde que Martinho Lutero afixou aquelas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Você deve conhecer a história, não é? Um acontecimento que mudou o mundo político, religioso, social e que até hoje tem os seus desdobramentos. Só para refrescar a memória, quem foi Martinho Lutero? Lutero foi um padre agostiniano, professor de teologia e que passou a maior parte da vida lecionando na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Eu tive a oportunidade de conhecer essa famosa universidade. Estive na Alemanha e fiquei muito impressionado quando conheci de perto o local, o lugar onde Martinho Lutero viveu e também trabalhou. Toda essa história das 95 teses e o movimento da Reforma começou quando Lutero fez uma viagem a Roma, isso em 1510, e ficou extremamente chocado com a corrupção do clero, dos líderes da Igreja Católica. E a história conta que, nesse tempo, início do século XVI, os sacerdotes católicos estavam envolvidos nos maiores escândalos possíveis. Muita prostituição, padres que tinham amantes, orgias sexuais e também havia a venda das indulgências, ou seja, cada pessoa que quisesse ter os seus pecados perdoados teria que pagar um determinado valor à igreja e essa, por sua vez, absolvia, perdoava o pecador. Isso era chamada de venda de indulgência, termo que vem do latim, indulgentia, que significa bondade, ser gentil ou perdão de uma pena. Veja que coisa. Com isso era arrecadado muito dinheiro do povo. Até lembra um pouco o que anda acontecendo em algumas igrejas atualmente ditas neopentecostais, em que a pessoa tem que dar uma boa oferta para receber uma boa dádiva de Deus. É a famosa semente, né? Você planta uma semente, dinheiro, para colher um milagre. A cura de uma enfermidade, ter um bom emprego, o lar restaurado. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, não é? Mas vamos voltar a Lutero. Ele estava em Roma e ao retornar agora à Alemanha, Lutero ele expôs em suas aulas na Universidade de Wittenberg o que ele havia visto e ouvido: a ostentação papal, a prostituição do clero, a venda do perdão de pecados. E ele pergunta então aos seus colegas, também professores de teologia, se porventura haveria alguma passagem na Bíblia que justificasse tamanho absurdo. E então ali ele começa um debate, sobretudo sobre a venda das indulgências. E o assunto pegou fogo. Confrontou professores, bispos e até o Papa. Claro que ele foi muito ousado ao fazer isso. Pagou caro por desafiar a sua igreja. Uma pessoa que desafiasse ou questionasse as práticas da igreja romana estava fadada a morrer numa fogueira. Você se lembra da Inquisição romana, da Santa Inquisição? Quantos cristãos foram queimados vivos por discordarem dos ensinos da igreja romana? Quantos? E se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada sobre o assunto, sobre a Inquisição, sobre a Santa Inquisição, e você vai ficar de queixo caído. Então essa questão dele discordar do comércio, da venda de indulgências, foi apenas um dos pontos que Lutero questionou, discordou. Existiam outras coisas que ele pediu que fosse revisto pela igreja, como por exemplo, que a salvação de uma pessoa se dava por meio da fé, na justiça, na graça, e não por obras, penitências. Ele dizia também que a Bíblia deve estar na mão do povo para ser lida, estudada, e não somente na mão do clero, dos padres, dos sacerdotes. O povo não tinha acesso à Bíblia. Lutero queria que todos tivessem a Bíblia, tanto é que ele traduziu a Bíblia para o alemão. E ela foi impressa e o povo então passou a ter acesso à Bíblia. A questão do batismo infantil, do casamento de padres, oração pelos mortos, tudo isso foi contraditado por Lutero.
Foram 95 teses que ele pedia que a igreja revisse sua doutrina. Dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo para que você possa se inteirar sobre as 95 teses de Lutero. Havia uma ignorância generalizada do povo sobre a Bíblia. O povo desconhecia totalmente a Bíblia. E daí eu quero só abrir um parêntese aqui. Parece que essa ignorância é até pior hoje em dia, sabia? Porque hoje todo mundo tem Bíblia em suas casas, até mais que uma, mas não estudam, não procuram obter conhecimento, comem pela mão dos outros, de líderes muitas vezes inescrupulosos, mal intencionados, que só querem o seu dinheiro e estão ricos, por conta da ignorância de um povo incauto, que aceita qualquer coisa que é dita lá na frente. E Deus está sendo coisificado. É caneta ungida, água ungida, o manto dos milagres, chave ungida, lenço ungido. Abre o olho, meu irmão. Faz papel de bobo não. Seja um Lutero moderno. Come pela mão dos outros não. Vai estudar a Bíblia e veja o que é ensinado na sua igreja, se realmente está dentro da Bíblia. E se não estiver, proteste. Bem, o dia 31 de outubro de 1517, há exatos 500 anos, ficou como um marco na história da igreja cristã, uma verdadeira revolução religiosa. Alguns historiadores dizem que Lutero nunca quis sair da igreja católica. O que ele queria mesmo era mais atenção ao que era ensinado por ela, sobretudo que tivesse a Bíblia como base desse ensino. E quando questionado sobre suas posições, Lutero nunca recuou. E o resultado disso é que ele foi excomungado e expulso da igreja. Pagou um alto preço. Sem dúvida, Martinho Lutero é a figura central da Reforma Protestante. Embora antes e depois dele tivessem existido outros reformadores. E na galeria dos reformadores podíamos citar João Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio, Guillaume Farel e tantos outros que abraçaram a causa da reforma. Foram homens de coragem e que alguns até foram queimados vivos. Bem, a reflexão que eu faço desse movimento da Reforma Protestante é que hoje também somos confrontados por defender o que é certo. Nós temos visto aí uma sociedade confusa, doente, sem noção das coisas, defendendo o errado como o certo e o certo como o errado. Não aceita nada que limita. Até aquilo que era considerado como arte passou a ter critérios que até envergonham um animal irracional. Hoje em dia se confunde liberdade com libertinagem. Os valores éticos, morais, foram jogados no ralo. E aí? Quem é que vai chegar junto e dizer isso está errado, nós precisamos reavaliar os nossos princípios, rever os nossos valores? São poucos os luteros modernos. Muitos têm medo de serem queimados pela mídia, pela opinião pública, que não tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. É ou não é verdade? Bem, deixa eu finalizar por aqui. Fato é que nesses 500 anos da Reforma Protestante, ainda há muito campo fértil para uma reflexão histórica. Vamos voltar à Bíblia, vamos parar de seguir mercenários da fé, protestar contra tudo aquilo que não está na Bíblia e ainda fere a dignidade do ser humano, vai contra os valores cristãos. Vamos pensar sobre isso. Vale-nos uma boa reflexão. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.